O Brasil Justiça desta semana vai debater a política de drogas na Alemanha, o sistema carcerário e a violência. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Kepping. Em 2010, ele, que atua na área criminal, coordenou um curso sobre tendências criminológicas contemporâneas em Hamburgo, na Alemanha, para 30 juízes paranaenses. Na MB, o magistrado é membro da Secretaria de Cultura. Dr. Kepping, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, para mim é uma alegria muito grande estar aqui a debater esse tema, que é um tema tão importante para todos nós. Dr. Kepping, o que levou o senhor a coordenar um curso para 30 juízes paranaenses na Alemanha? Em 2010, eu participei de um curso em Curitiba com um grande professor alemão, professor Sebastian Scherer. É um dos maiores criminólogos do mundo. Eu estava num momento muito atribulado da minha vida e assim muitos juízes do Paraná também. De modo que aquele curso para mim mudou a minha vida. Mudou meu conceito sobre a criminologia, mudou o conceito sobre prisão, sobre a questão das drogas, sobre a questão da violência. E foi feito um convite a todos os juízes do Estado, mas apenas 2 juízes participaram. Então, o que eu percebi? Que se nós realizássemos esse curso fora do Brasil, nós teríamos uma condição de mergulhar e todos poderiam se dedicar a esse curso. Que é um curso que, para mim, foi tão importante, eu queria partilhar com outros colegas exatamente esse momento, esse aprendizado que eu tive. E os magistrados gostaram? Aí, então, nós começamos a organizar esse evento. Eu era, na época, diretor cultural da AMAPAR, da Associação dos Magistrados do Paraná, e nós organizamos, então, uma viagem, a hospedagem. Uhum. Então, organizamos o curso lá na Universidade de Hamburgo. E o professor Sebastian Scherer é que ficou o regente de todo esse curso, que aconteceu dentro de um instituto de criminologia social lá em Hamburgo. O professor Sebastian nos recebeu e os alunos, eles adoraram. Quer dizer, todos aqueles que participaram do curso gostaram muito. O que fez a Alemanha mudar a sua política de drogas? Bem, Renata, a questão é a seguinte. Na Alemanha, até 10 ou 12 anos atrás, existia uma política de drogas semelhante àquela que nós temos aqui no Brasil. Qual política é essa? Nós temos o seguinte: combate violento ao tráfico, combate ao uso, mas os dois, tanto combate ao tráfico quanto combate ao uso, com pouquíssimo resultado efetivo. Então eles perceberam que a política deles não estava dando um resultado efetivo. A política estava gerando muita violência, matando muito cidadão alemão. Uhum. Bem, sem resultado. Segundo, o que eles perceberam? Perceberam que eles não estavam conseguindo tratar as pessoas que usavam droga. Eles não estavam conseguindo fazer com que essas pessoas viessem ao sistema de saúde, participassem do sistema de saúde. Por quê? Porque na época, até 10 anos atrás, tal qual é aqui no Brasil, todo mundo vê o usuário de drogas como um bandido. Então eles perceberam também que, como havia essa exclusão, muita gente estava morrendo em função de overdose, em função de compartilhar seringas. Então o Estado não estava dando atenção. Mas eles foram mais. Eles perceberam, há mais de 10 anos atrás, que no comércio entre o traficante e o usuário, nenhum quer a presença da polícia. E a polícia, para participar, para que ela entre nesse meio, ela tem que se infiltrar. E eles perceberam que essa infiltração da polícia gerava corrupção. Por quê? Porque o policial, ele infiltra e ele está acostumado a tomar uma bebida que custa uísque de 8 anos. Quando ele se infiltra numa quadrilha dessa, é só uísque 21 anos. Uhum. É só vinho do melhor tipo, é só carro do melhor tipo. Aí o que acontece? Ele fica lá 2 anos atuando. Quando ele realmente é um ótimo policial, ele desbarata toda aquela organização criminosa. Só que quando ele sai e volta, ele tem dificuldade de readaptar na vida dele. E isso gera o quê? Gera a possibilidade de haver corrupção na polícia. E também o que mais eles perceberam lá na Alemanha? Perceberam o seguinte, que essa proibição às drogas, uma proibição assim total,
gerava um efeito para os jovens, que os jovens são propensos exatamente a buscar aquilo que é proibido, a transgressão. Então, a droga tinha esse caráter cool, esse caráter diferente. Era um apelo. Diante desse quadro, eles fizeram a seguinte análise: está funcionando essa política? Está dando certo? E a constatação dele, não. Bom, se uma política não está dando certo, nós temos que pensar numa outra política. E o que eles pensaram? Bem, então o que eles fizeram? Eles mudaram o foco. Em várias regiões da Alemanha e também em alguns países europeus, eles pegam e trabalham a questão do atendimento ao dependente. Esse atendimento é um atendimento qualificado. Eles não deixam de criminalizar o tráfico. O tráfico realmente é criminalizado, tudo. Agora, o uso é descriminalizado. Em Hamburgo, se alguém é pego usando determinada droga, heroína, cocaína, metadona, ele é levado até um espaço, e nesse espaço é o espaço que ele tem o direito de usar a droga naquele espaço. Se eventualmente ele for pego de novo, ele pode ser multado, mas uma multa apenas. Porque eles encaram, então, o dependente de drogas como um dependente químico, mais um dependente químico, como, por exemplo, um dependente de álcool. E eles, então, têm esse espaço onde a pessoa pode usar. Mas eles avançaram ainda em algumas regiões da Alemanha, especialmente em Hamburgo, com apoio da universidade. Eles fazem assim: a pessoa é maior de 21 anos, é capaz, é usuária de drogas há muitos anos. Ela participa de um programa do governo que o estimula a não usar droga. Então ele participa de um programa de abstinência, de tentativa de parar. Ele não consegue parar, ele é levado para uma outra clínica, e lá na Alemanha, em alguns estados da Alemanha, como Hamburgo, eles fornecem a droga graciosamente. Como é que é isso? Pois isso significa o seguinte: é como se eles dessem uma pequena quantidade para a pessoa para que ela se mantivesse estável. E quais são os benefícios que tem acarretado essa política? Primeiro, reduziu drasticamente o tráfico. Porque como é que o traficante vai competir com o Estado, né, fornecendo a droga? Segundo, trouxe os usuários de droga para dentro de espaços clínicos. Espaços clínicos sem o menor glamour. Com isso, o que aconteceu? Os jovens já foram saindo, não é mais visto como algo glamuroso, algo apelativo. Terceiro, estão dando um apoio integral ao usuário. Por quê? Porque quem está dentro desse programa não pode fazer uso de álcool. Porque a associação álcool mais heroína, álcool mais metadona, isso causa problema físico para ele. Então, ele está sendo monitorado. Toda semana ele tira sangue e ele, então, é feito um acompanhamento daquele ser humano que está naquela situação de dependência. E mais ainda também, o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que as pessoas, os usuários, que antes estavam numa vida fora do contexto social, eles se reintegraram ao contexto do trabalho e voltaram a trabalhar. Então, nesses espaços clínicos de consumo que tem na Alemanha, não há o estímulo, mas a que a pessoa pare, mas simplesmente é o seguinte: há o atendimento a essa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, esse usuário, esse dependente, ele tem uma fraqueza, só que o Estado alemão entende o seguinte, que enquanto ele não quiser parar, o Estado não pode interferir nesse assunto. Uhum. Porque se ele entrar interferindo, isso para o usuário é como se fosse uma imposição. Então o Estado trabalha de uma outra maneira. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, vai falar sobre o sistema carcerário brasileiro e da Alemanha. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Terminam no dia 5 de abril as inscrições dos 6º Jogos Nacionais da Magistratura. O evento, que será realizado em São Paulo entre os dias 17 e 20 de abril,
vai incentivar a prática esportiva e a aproximação dos magistrados. Podem participar as associações e magistrados filiados à AMB, além dos seus dependentes. A inscrição é de graça no site amb.com.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, falou sobre a política de drogas na Alemanha. Agora vamos abordar o sistema carcerário brasileiro e da Alemanha. Dr. Keppen, como funciona o sistema carcerário na Alemanha? É muito diferente do nosso? Não é tão diferente não, Renata, não é. Todavia é o seguinte, desde a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha, exatamente na Alemanha se praticou contra o ser humano aquilo que de pior poderia ter acontecido, os alemães, eles saem da Segunda Guerra muito envergonhados por tudo aquilo que fizeram. E em decorrência disso, eles estabelecem o princípio da dignidade da pessoa humana, do respeito à dignidade da pessoa humana, como o princípio reitor, o princípio que determina toda a ação do Estado alemão. Em função disso, as prisões alemãs, elas têm uma forma de atendimento ao preso bem diferenciado em relação ao Brasil, sim. Exatamente porque estão eles lá iluminados por esse princípio. Então, se a pessoa está presa, ela precisa ser reinserida, ela precisa ser reeducada. Então, toda a prisão alemã, o preso alemão tem direito ao trabalho, e ele trabalha. Não existe prisão alemã que o preso não trabalhe. Ele está preso, ele tem condição de trabalhar. As prisões, elas são celas individuais. Na região de Hamburgo, a região de Hamburgo tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. E eles têm 3.000 celas individuais no sistema prisional. E 1.200 pessoas para atender esses presos, que são em número de 1.600. Portanto, quando nós estivemos lá, havia aproximadamente 50% de celas vagas no sistema prisional da região de Hamburgo. E a visita íntima dos presos, eles têm direito a qual benefício? Com relação a isso, é uma coisa assim interessante. Nós entramos numa prisão, nós fomos conhecer uma prisão, que foi exatamente a prisão de Fuhlsbüttel, e nessa prisão nós fomos recebidos pela diretora, e a diretora, então, passou a nos explicar uma série de conceitos, uma série de políticas que eles lá atuam. Uma das coisas que nos causou estranheza foi a presença de máquinas automáticas de venda de produtos, salgadinho, refrigerante. Outra coisa que nos impressionou, que foi muito, muito positivo, foi o seguinte: nós estávamos circulando num dos corredores e cada preso com a sua cela individual, então ele com os seus pertences, suas fotos, as fotos dos seus amigos, enfim, parentes, ou de quem quer que seja. Mas ela batia na porta e a porta aberta, porque circulam livremente naquele pavilhão, naquele local, circulavam livremente. E era uma prisão, inclusive, para pervertidos sexuais, porque essa prisão de Fuhlsbüttel, ela tem um especial atenção na área dos pervertidos sexuais. Então é para presos longo tempo de prisão. Mas o que ela fazia? Ela batia na porta deles e perguntava: posso mostrar a sua cela para os juízes brasileiros? Teve um que disse não, e ela não insistiu. Passou para o outro disse sim, então nós podemos entrar, conhecer o ambiente daquela cela. E era um ambiente o quê? Era um espaço daquele preso, com todos os respeitos, com respeito total a ele. E os alemães têm um conceito, Renata, que é o seguinte: se nós não temos condição de ressocializar totalmente o preso, nós não podemos dessocializá-lo, ou seja, afastá-lo do convívio social. E por isso a pergunta que eu achei muito interessante a respeito disso, dessas visitas íntimas, que no Brasil é sempre uma coisa que aqui no Brasil é muito até mal trabalhado isso. Lá sim eles têm direito, mas têm direito a ficar
horas, não apenas minutos, como aqui no Brasil. E tem um apartamento para que a família possa também visitar essa visita. Não só a esposa, não só a esposa, então, o exatamente, o marido, eles podem fazer a comida típica deles, porque isso é uma coisa que é como se fosse passar um dia com a família, então, para que ele possa realmente viver num ambiente sociabilizado com a sua família ali, com seus amigos, eventualmente, que possam fazer uma visita para ele naquele dia. E todo preso alemão também tem direito a férias, eles tiram férias. É mesmo? Mesmo os presos perpétuos, depois de 10 anos, têm direito a férias de 30 dias da prisão. Como se fosse... aqui no Brasil também guardamos determinada semelhança com isso. Mas as prisões lá realmente têm digamos assim, essa preocupação em ressocializar o preso. Na Alemanha, os magistrados também conheceram um campo de concentração nazista. Sim. O que foi encontrado lá? Explica aí pra gente. Foi uma experiência muito interessante. Um campo de concentração é um museu do que de pior realmente a humanidade pôde fazer com o ser humano. Então você entra no campo de concentração, você tem a história de o que aconteceu naquele campo. Em que pese o campo de concentração, que nós tenhamos conhecido, ter sido um campo de concentração de trabalho, extermínio pelo trabalho, não era um campo de concentração para judeus, como por exemplo havia alguns campos na Alemanha, que era exclusivamente para um campo de concentração para extermínio. Não, aquele era para trabalho. Eles produziam 40 milhões de tijolos por ano e produziam pistolas naquele campo de concentração. Mas os presos, na hora que chegavam, como é que era o tratamento? Apanhavam, levavam uma surra, desde logo, ficavam nus, cortavam todos os pelos do corpo, ante a alegação de questões higiênicas, mas na verdade era para exatamente humilhar aquela pessoa, fazer com que ela perdesse as suas características pessoais. Depois disso, ele entrava num sistema horrível lá dentro e aquilo era um trabalho extenuante, um trabalho que, enquanto houvesse sol, enquanto houvesse luz, eles estavam trabalhando. Naquele campo de concentração passaram 100 mil presos, inclusive da resistência alemã, e desses 100 mil presos, 50 mil presos foram mortos lá naquele campo. Então, tudo isso fez com que nós refletíssemos a respeito do próprio sistema nosso aqui, eventualmente das carcerárias e superlotação, como eles tinham lá naquela época. Falando agora do nosso sistema, o senhor acha que o sistema brasileiro carcerário, ele alimenta a criminalidade? O sistema brasileiro, nós temos um sistema possível no Brasil. É um sistema que nós construímos até agora, mas nós precisamos evoluir, Renata. Nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer da prisão um espaço diferenciado, um espaço pedagógico do ser humano. Não existe como a gente trabalhar de uma maneira diferente, pensando que se a gente esquecer, ou se a gente tratar de uma maneira violenta, ou se a gente tratar de uma maneira excludente esse preso, quando ele sair, ele vai dar uma resposta positiva. Ou você trata bem essa pessoa, porque isso é um detalhe também interessante. Na Alemanha, a diretora não se referia aos presos como bandidos. Nós temos aqui 400 bandidos, 500 bandidos dentro dessa unidade. Não, nós temos 400 cidadãos alemães presos. Ok. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, vai falar sobre a violência no Brasil e na Alemanha. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Tocantins é abraçar a jurisdição da entrada do século XXI. O primeiro Estado brasileiro a ser instituído, criado pela Constituição de 1988, trouxe uma nova proposta agregadora, assim como Brasília, nos anos 50, para unir o povo brasileiro no Planalto Central do país e trazer uma nova cultura, uma cultura própria da região do Cerrado. E essa jurisdição própria de uma área de transição de vários biomas, incluindo o Cerrado, áreas pantanosas, a selva amazônica e áreas em desertificação, com um povo miscigenado entre mineiros, paulistas, goianos, indígenas, nortenses e nordestinos, forma uma nova civilização muito peculiar, que exige do magistrado um conhecimento cultural e uma dedicação às dificuldades de implantação de uma nova unidade da federação.
O curso Técnicas de Mediação para Magistrados vai acontecer entre os dias 17 e 19 de junho em Brasília. Promovido pela Escola Nacional da Magistratura, pela MB e pela Escola Nacional de Mediação, o curso vai sensibilizar os magistrados para a importância da aplicação de métodos autocompositivos de resolução de conflitos como garantia de acesso à justiça. Não perca! Serão oferecidas 30 vagas. Inscrições até o dia 5 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a política de drogas na Alemanha e o sistema carcerário. Agora vamos abordar a violência no Brasil e na Alemanha. Dr. Keppen, como a Alemanha enfrenta a violência? Bem, a Alemanha, a partir do momento que melhorou, na nossa análise, a política de drogas, ela reduziu drasticamente a questão da violência. Só para que os senhores saibam, todos tenhamos contato, uma estatística fantástica da Alemanha do ano de 2010. Nesse ano, todas as polícias alemãs, todas, dispararam contra alvo humano 37 tiros. Nossa! A Alemanha, ela tem aproximadamente a metade da população do Brasil. Seria o equivalente a, no ano de 2010, todas as polícias brasileiras terem disparado contra um alvo humano 100 tiros ao longo de um ano, 365 dias. Isso por quê? Porque exatamente o tráfico gera muita violência. Porque nessa relação entre o traficante e o usuário, e a polícia, ela é muito violenta, essa ação. Porque o tráfico rende muito dinheiro. Então, quando eles equalizaram essa questão, e principalmente quando fornecem em determinadas clínicas, dentro de um projeto muito estruturado, muito bem organizado, junto à universidade, chegam a fornecer drogas, isso rompeu a questão do tráfico, a linha econômica do tráfico. Então, distendeu, naturalmente, que os usuários de drogas, nas crises de abstinência, atacavam o patrimônio alheio. Todavia, com essas políticas, eles têm aquela droga assegurada e uma droga pura, produzida pelo Estado, controlada direitinho. Então, na Alemanha praticamente não há problema de violência. A região de Hamburgo, e eu retorno a Hamburgo sempre, porque foi lá que estudamos, a região de Hamburgo, como eu disse, tem 3,5 milhões de habitantes. No ano de 2010, 2008, 2007, a média histórica de homicídios na cidade é de 7 por ano. 7 homicídios por ano. Então, você tem pouco homicídio, pouca questão patrimonial. Então, você, por exemplo, sua casa, eu vi várias casas lá na Alemanha que não tem muro. Ou seja, as pessoas podem sair de casa, deixar a casa aberta e não acontece nada. E como é que é trabalhada a violência contra menores? A violência contra menores também é muito interessante, porque lá eles dramatizam menos do que nós fazemos aqui e tratam diretamente a questão. Eu vou lhe relatar um caso que aconteceu lá, brevemente. Isso a Cordula Stuck, uma assistente social, nos relatou. Uma criança chegou, a professora percebeu que a criança estava com hematoma no braço. Perguntou à criança o que aconteceu. Seu pai, a criança relatou que foi o pai que bateu. Aqui no Brasil nós dramatizamos isso, vira caso de polícia, vira caso e tudo mais. Aí o que acontece na Alemanha? Na Alemanha, essa criança é comunicado lá ao conselho,
O conselho vai estudar o caso concreto, vai estudar o que aconteceu. Por que aquela criança apanhou do pai? Vão estudar o pai, porque o pai foi educado, se o pai apanhava apanhava do avô, esse pai vai transmitir a mesma educação, porque se o Estado não conseguiu educá-lo melhor, ele vai dar a mesma educação para o filho. Então, ele precisa ser reeducado, esse pai. Então, eles não dramatizam essa questão. Então, não vira um processo penal necessariamente, não vira uma questão criminal, essa aí. Vira uma questão para ser trabalhada na família. Só em casos excepcionais que é levado ao conhecimento do Ministério Público. Então, lá, a preocupação é tentar resolver a questão antes de transformar isso num processo. E em determinadas situações, pasme-se, eles requisitam férias para os pais dos filhos e põem uma babá para ajudar a ficar cuidando da criança. Aí, no momento que a criança está bem acostumada com aquela babá, paga pelo Estado, os pais tiram férias dos filhos. E nós perguntamos, mas como isso não fica muito caro? Ela falou, esse processo custa mais barato sobre todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista do processo penal, de todos os processos, e mais ainda em torno das perdas psicológicas que um processo tradicional acarretaria. Agora, dessa experiência toda que o senhor teve na Alemanha, o que o senhor acha que poderia ser feito aqui no Brasil para diminuir a violência? Eu, depois de ter estado lá na Alemanha, eu penso o seguinte, que realmente nós precisamos mudar a política de drogas do Brasil. A partir do momento que nós conseguirmos uma nova política de drogas, uma política melhor de drogas, nós vamos conseguir equalizar o problema da violência no Brasil. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Everton Amaral de Araújo, eu sou juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ingressei na magistratura potiguar há pouco mais de 8 anos. Resolvi ingressar na magistratura por primeiro me sentir vocacionado e segundo por sentir que é uma atividade importante e que pode fazer com que eu contribua, com que eu colabore para ajudar as pessoas e me desenvolver como pessoa e ajudar o Estado, ajudar a sociedade de uma maneira geral. A dica que eu dou para quem procura ingressar na carreira da magistratura é muita disciplina nos estudos. Não adianta estudar sem método, não adianta estudar de maneira espaçada, importa estudar com disciplina, com método, com uma sistemática e ter perseverança. Agradeço ao Dr. Keppen pela entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos pela atenção. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.